Olá, meu nome é Criciane, sou nutricionista do SESC, localizado em Feira de Santana, na Bahia. Quero conversar com vocês sobre a alimentação no ambiente de trabalho, principalmente sobre a famosa quentinha. Algumas pessoas, por N motivos, necessitam levar a refeição para o seu ambiente de trabalho, né? Seja porque o ambiente de trabalho não fornece a refeição pronta, seja porque não existe local próximo para poder estar adquirindo, ou até mesmo porque a pessoa prefere estar produzindo o seu próprio alimento, já que conhece a procedência e conhece a sua necessidade. Independente dos porquês, né, independente dos motivos, se faz necessário que, uma vez havendo necessidade de elaborar uma quentinha, as pessoas se planejem. Então, já que eu vou montar as quentinhas, eu preciso saber qual vai ser meu cardápio. Eu vou montar as quentinhas para quantos dias? Existem algumas pessoas que montam no domingo a quentinha para a semana toda, ou seja, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Às vezes no dia que vai levar a refeição só faz algum complementozinho, um molho, alguma saladinha rápida, alguma coisa nesse sentido. Já tem outras pessoas que preferem estar fazendo a cada 2 dias, a cada 3 dias. Independente disso, se faz necessário que antes de produzir esse alimento seja feito o levantamento do que você tem na sua despensa. Então, quais são os alimentos que eu tenho na minha casa hoje para estar produzindo esse alimento, né? Porque a gente tem que pensar também que alguns alimentos são perecíveis e que a gente também não pode e nem deve ficar desperdiçando alimento. Segundo ponto, já sei qual vai ser meu cardápio, mas qual é o meu poder aquisitivo? Ok, meu poder aquisitivo é alto, eu posso estar consumindo, por exemplo, filé mignon todos os dias. Só que quando a gente pensa na quentinha e quando a gente pensa em uma alimentação equilibrada, se faz necessário que a gente diversifique os nutrientes. Então é interessante que tenha frango, é interessante que tenha carnes, é interessante que tenha outros tipos proteicos nessa preparação também. Ok, Criciane, já fiz todos os levantamentos, já fiz o planejamento dos cardápios, já fiz as minhas compras, já priorizei os alimentos da época, né, da safra, já para o custo deles tende a ser menor. Ok, já fiz tudo isso. O que é que eu devo fazer? Os grãos, né? Para quem gosta de feijão, para quem come feijão, para quem gosta de grão de bico, lembrar de colocar eles, né, no remolho, lembrar de hidratar esse grão. Isso vai favorecer o processo de cozimento e posteriormente também a digestão. Separar aqueles vegetais que você vai estar utilizando, higienizar eles individualmente em água corrente, posteriormente colocar imerso em água com solução clorada e depois estar enxaguando esses alimentos. Aqueles vegetais que serão cozidos, é interessante que seja feito o branqueamento, né? O branqueamento nada mais é do que um processo de cozimento onde a gente coloca o alimento no vapor. Então, uma estratégia para estar fazendo esse cozimento é estar colocando os vegetais para cozinhar, seja na panela de cuscuzeiro, seja em um escorredor de inox, por exemplo, ou de alumínio, em cima de outra panela e com a porção de água embaixo, tampadinho por 3 minutos aproximadamente. Depois disso, você escorre esse alimento e coloca dentro de uma travessa com água gelada e gelo. Então essa é a técnica do branqueamento que a gente utiliza muito para fazer com os vegetais como brócolis, como couve. Esse alimento vai ficar al dente, só que posteriormente, quando você for aquecer esse alimento no micro-ondas, ele vai estar um pouco mais amolecido e isso não vai interferir de forma significativa no valor nutricional dele, né, do alimento. Feito essas preparações, como a gente deve proceder? Né? Preferencialmente colocar em um vasilhame de vidro. O vasilhame de vidro tem os benefícios de, uma vez aquecido, não soltarem, não liberarem substâncias tóxicas. Outro benefício também é o cheiro, né? Não tende a pegar cheiro de outros alimentos ou ficar com resíduos de outros alimentos. Tem de lado negativo os seguintes aspectos. Normalmente os vasos de vidro têm um custo maior, ocupam maior espaço e tendem a ser mais pesados. Então, você fez a alimentação, você porcionou, ficar bastante atenta com relação aos cortes também, né? Uma batata inglesa, por exemplo, uma cenoura, sempre uma batata inglesa e uma cenoura se cortada sempre no mesmo tipo. Quando você diversifica esse corte, a alimentação ganha outro aspecto. É a mesma cenoura, só que com cortes diferentes. Retomando o que eu estava falando, existem diversos tipos de cortes, com nomes franceses como Julienne, Brunoise, mas o importante aqui não é necessariamente o nome, né? O importante é que você se atente na hora que for fazer o corte e não cortar tudo igual, porque senão vai ficar parecendo que é a mesma cenoura. É a mesma cenoura da segunda, é a mesma da terça, é a mesma da quarta. Ficar atento com relação a isso também.
Outra dica também bastante importante é que a gente não deve esquecer de fazer nossa salada crua. Então, higienize os folhosos, deixe eles correr bem, né, para que eles não percam a qualidade. Coloque dentro de um vasilhame específico, exclusivo para isso. Não misture salada crua com outros alimentos. Prepare um molhozinho à parte e leve para o seu ambiente de trabalho para você estar podendo realizar a sua refeição. E para concluir, acrescente na sua salada itens como granola, aveia, sementes como chia, gergelim, semente de abóbora, semente de melão. Essas últimas podem ser feitas em casas ou adquiridas em fornecedores específicos. Para os lanches, as dicas são as frutas, acompanhadas principalmente de uma fonte de proteína como iogurte natural. E para aquelas pessoas que não possuem, que não têm no ambiente de trabalho micro-ondas para estar aquecendo sua refeição, uma opção são as saladas no pote. É uma opção que possui proteína e que não necessita necessariamente de aquecimento.